Olá, boa noite. A gente vai começar daqui a pouco a nossa live. Hoje o título é Dona Benta na Idade Mídia. Olá, tudo bem? Oi, Pati, daqui a pouco eu te chamo. Oi, Eloy. Boa noite, todo mundo. Oi, Josiane. Então, a Patrícia já entrou. Eu vou chamá-la daqui a pouco. Eu vou apresentar algumas coisas que vão acontecer hoje, tá? Então, para quem... Oi, Eunícia. Para quem entrou agora, passou a me seguir ou coisa parecida e não me conhece, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou e por que dessas lives, né? Meu nome é Juliana Pádua e eu sou pesquisadora em literatura para a infância, né? Na verdade, eu acho que eu já disse isso mais de uma vez, mas isso interfere muito. Eu sou uma canceriana com 5 planetas em Gêmeos, eu vivo falando isso. Mas isso é para explicar, porque geralmente o geminiano costuma ser duplo, né? 2 pessoas. Então, uma pessoa com 5 planetas em Gêmeos, ela equivale por 10. E é um pouco disso, né? É professora, é produtora de conteúdo, é formadora de professores. Oi, Mari. Oi, Saminha. Então, assim, faço trocentas mil coisas. Mas, no geral, é isso, né? O meu universo de pesquisa é literatura para a infância e eu sou apaixonada por isso. A proposta dessas lives, ela começou não faz muito tempo. Oi, Aldenora. E começou como gostei desse assunto, vamos falar sobre ele. E aí, depois, como já viram, a gente vai ter um monte de gente por aqui conversando. Tanto que os nossos convidados são a Regiane, né, do Veredas do Texto, a Aline Abreu, Flávia Reis, a Débora Barbieri, o Luiz Girão, a Lígia Mena, a Fabiana Prando, a Sheila Rodrigues, a Goimar Dantas, o Oscar, que tem uma pesquisa sobre literatura de horror. Então, assim, eles vão falar, nossa, todos os seus colegas, ou a grande maioria dos grupos de pesquisa que você participa, é bem isso mesmo. Por quê? Porque uma das características dessas lives é convidar pessoas que têm uma pesquisa, sejam eles, como até agora, doutores, doutorandos e pós-doutores, até mesmo pessoas que estão no início dessas pesquisas, né, ali, mestrandos e tal, mas que já têm uma estrada consistente em determinado assunto. Obrigada, Aldenora. E, então, só para a gente pensar no mês de abril, vamos lá. Na semana que vem, a live não vai ser aqui, ela vai ser lá no YouTube do Jep Lige, em que a Patrícia, que vai estar aqui hoje com a gente, e o Magno vão falar sobre as imagens de Dona Benta, né? Então, lá no YouTube do Jep Lige, a gente vai ter essa iniciativa do grupo de pesquisa. E aí vocês vão me perguntar, mas por que essa live hoje na quinta, se geralmente isso tem feito na sexta? Porque amanhã é dia do grupo de pesquisa. E não dá pra a gente que é pesquisador, que tem uma iniciativa, não dá pra furar, né? Só que, por outro lado, também não dava pra passar em branco essa semana, porque dia 18, agora, é dia nacional do livro infantil. E o homenageado desse dia é o Lobato, né? Indiferente, né? Do que se pense sobre o Lobato, né? Tantas polêmicas que tem aí. O Lobato, ele é muito importante quando a gente pensa na literatura enquanto linguagem, né? De todo o histórico disso. E como a pauta não é isso, não é falar do Lobato, e sim da Dona Benta, e como ela nos inspira enquanto mediadora, eu vou sugerir alguns livros para quem gosta do assunto. Um é o Panorama Histórico da Literatura Infantil, da professora Nelly, que ela faz um passeio desde lá atrás, né? Desde o início do mundo, vamos dizer assim, antes mesmo do conceito de infância, até por volta dos anos 2000. Esse da professora Marisa Lajolo e da Regina Zilberman, que também traz ali a presença do Lobato, esse marco na nossa literatura infantil, e vai até a década de 80. Tem um outro livro da professora Nelly, em que ela marca aqui a diferença entre o período antes do Lobato, o chamado período lobatiano, pós-lobatiano, e ela vai até os anos 2000, né, ali finalzinho, também traçando esse panorama. E tem um livro
né? Esse bem fininho, né? Para quem acha os outros muito grandão e não quer muito aprofundar, só para ter uma ideia. Esse aqui é o professor Nicolau, chama Literatura Infantil. E tem até um quadro que ele sintetiza muito dessas discussões que eu estava trazendo, né? O que seria esse momento antes do Lobato, com o Lobato e depois quais são as características? Bem, então hoje nós vamos falar dos multiletramentos, né, literários, em diálogo com os recursos digitais. Lógico que é um passeio, é a partir de uma discussão, já chama a Paty enquanto o pessoal está entrando. E esse assunto também vai ser desdobrado, não sobre Dona Benta, mas a respeito da literatura, da leitura e dos recursos digitais, no dia 20 de maio, lá no canal da Malu, do Mergulho Literário, né? Que nós vamos falar sobre estratégias de interação e recursos digitais, né? Pensando sobre as modalidades de leitura. E também aproveitando agora no mês de abril, no dia 25/4, eu tô lá no Literatura de Berço com a Cássia falando sobre o olhar e o gesto de descoberta, que gira um pouco em torno da minha pesquisa sobre a materialidade. Então vamos lá, né? Eu até anotei aqui porque eu falo demais. E como hoje a Patrícia é a convidada, mas eu também vou falar um pouco, então para eu não passar do ponto. Eu disse então que a gente não vai falar sobre letramento literário, mas sobre letramentos e, na verdade, multiletramentos, não só no plural, como também com a palavra multi. Por quê? Porque quando a gente pensa em literatura para a infância, nós não temos só o texto verbal, nós também, e aí até Maria Laura comentou, né, por um tempo houve a questão do alfabetismo visual com Donis Adonis ali. Então, a literatura para a infância é muito complexa. E essa complexidade exige alguns multiletramentos, né? E esses multiletramentos na contemporaneidade, pensando um pouco na BNCC, nós temos os nanocontos, nós temos os book trailers, nós temos os fanfics, os índices da poesias, as poesias slams, poesias GIF, toda uma pluralidade de textos, né? E aí quando eu digo texto oral, texto verbal, visual, digital e o próprio corpo como uma manifestação textual, né, performática. Então, pensar em literatura é pensar nessa potência de formação humana, né? Ai, pensei que tinha acabado. Apagou tudo aqui. Ai, meu Deus, acabou a energia na internet. Mas aí vamos lá. E aí, diante dessa quantidade de gêneros novos, né, que envolvem essas práticas leitoras na contemporaneidade, e quando a gente fala letramento, multiletramento, a gente está falando não só da leitura, mas também da escrita, dessa apropriação, né? A gente tem que pensar como relacionar, então, o novo, né, essa quantidade de coisas que eu trouxe, com o clássico. Porque a gente não pode esquecer que a literatura nos atravessa, né? Enquanto seres humanos, a literatura atravessa diferentes áreas do saber, e a literatura, ela atravessa, saindo do processo de mediação, do processo de leitura, a apropriação desse conhecimento e, como eu vou dizer, ao uso, a incorporação disso, né? Eu trouxe aqui, antes de chamar a Paty, a definição que o Rildo coloca no dicionário Seale sobre letramento. E aí ele disse assim, olha, é um processo de apropriação da literatura enquanto linguagem. Então, por isso que nós estamos batendo na tecla, né, que há alguns dias, e hoje em especial, a minha conversa com a Paty, é pensar o quanto a linguagem lobatiana ali explorada no texto nos possibilita, mesmo tantos anos depois, né, a gente, quase um centenário aí de alguns textos, enquanto eles possibilitam para a gente conversas muito produtivas, né? E aí o Rildo diz assim, que esse letramento ele começa com as cantigas de Ninar e continua por toda a vida, a cada romance lido, a cada novela ou filme assistido. E aí ele coloca algumas condições para que aconteça esse tipo de letramento, e nós vamos falar sobre isso, como ter contato com o livro, pertencer a uma comunidade leitora, né, esse espaço para partilha, ampliar sempre o repertório, tendo acesso às diferentes manifestações, aos diferentes suportes, e o papel desse mediador como sujeito que empresta a competência leitora e fomenta o desenvolvimento da competência leitora desse menino, né?
E aí também vamos falar dos recursos digitais. No nosso caso aqui, nós estamos entendendo os recursos digitais, as ferramentas, como possibilidade de mediação, como elemento que vai integrar, né, essa prática docente. Nós vamos falar de sala de aula. E quanto os recursos digitais, enquanto uma espécie de linguagem que nos possibilita tanto mediar essa leitura em tempos, né, principalmente de ensino híbrido, de ensino moto emergencial, como também essa apropriação criativa. E eu trago aqui para finalizar, já que eu falei 10 minutos, que a Lúcia Santaella, num livro que chama Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, ela diz assim, que as tecnologias, elas incrementam a capacidade humana para a produção de linguagem. Então, para nós aqui, as tecnologias que nós vamos sugerir, que nós vamos discutir, nós vamos apresentar, elas têm esse papel. Agora, vamos lá. Quem é essa tal de Patrícia que eu convidei hoje? Primeiro, é uma grande amiga, né? É um presente que a vida me deu. Como uma boa mineira que sou, vou contar um pouco dessa história, né? A gente estava no Mackenzie apresentando ali, era um evento, cada um apresentando o seu trabalho, e no final eu cheguei para ela, nossa, adorei seu trabalho. E lembra os 5 planetas gêmeos? Então, Desse dia, então, a gente ficou super amigas, escrevemos vários textos juntas, temos um monte de projetos de vida, né? Principalmente pensando na literatura juntas, e é um grande presente. Vocês viram, eu só trago os coleguinhas aqui, né? Mas eu vou apresentar a Patrícia dignamente, além de grande amiga. Patrícia Aparecida Beraldo Romano, ela é doutora em letras pelo Mackenzie, e cuja tese defendida em 2017 versou sobre a personagem Dona Benta como mediadora de leitura nas obras infantis de Monteiro Lobato. Em 2019, uma parte desse estudo foi publicado em forma de livro intitulado Dona Benta, uma mediadora do mundo da leitura, pela editora Apert. Esse livro lindo aqui, ó, que eu tenho em mãos. E desde 2009, ela é professora efetiva da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, lá no Marabá, onde desenvolve seus trabalhos com literatura infantil e juvenil na graduação e na pós-graduação, tanto no programa Pós-Let como no Prof. Letras. E ela é líder do grupo de pesquisa JEP Lige, que é esse que vai promover o evento a semana que vem, do qual eu faço parte. Neste ano, olha aí um bafão, né? Ela vai iniciar o seu pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, também em Lobato, mas agora com foco nas cartas infantis que as personagens recebiam, né? Ela foi uma leitora adulta de Lobato e a sua personagem preferida é a Dona Benta. Então, Patrícia, chega pra cá e conta pra gente quem é Dona Benta e porque ela é um exemplo de mediadora de leitura a ser seguido. Vamos lá. Opa, vou chamar de novo aqui. Não deu certo. Paty deve ter algo para, estilo assim, aceitar, clicar. Isso. Oiê! Olá. Olá, boa noite, Ju, boa noite a todos. Está me ouvindo? Todos me ouvem, será? Perfeitamente. Então tá bom. É um grande prazer estar aqui com você e com as pessoas que estão aí na live, né? Muitas pessoas são alunos, outros ex-alunos, alguns colegas, né? Então é um grande prazer. Trouxe fã-clube, né? Tô sabendo. Eu não entendi, desculpa. Trouxe fã-clube. Sim, o fã-clube, né? Pois é, faz parte. E é um grande prazer estar aqui falando também um pouco do meu objeto de estudo, né? Do doutorado, que foi a Dona Benta, nessa nova perspectiva aí que a Juliana apresentou e que eu também estou descobrindo, né? Junto com ela, em virtude desses trabalhos tão bacanas que nós fizemos nos últimos anos, aí nos últimos 1 ano e meio, né, Ju? Na verdade, essa pandemia rendeu muito para a gente produzir, né? Então, nós produzimos muito, tanto eu quanto Juliana, e tivemos aí uma parceria muito interessante, acredito, né, numa troca conjunta, eu aprendendo muito com a Ju, que trabalha numa perspectiva muito parecida com a minha, mas ela tem uns olhares muito bacanas,
para sala de aula, para formação leitora, né? Para esses multiletramentos. E aí a gente está pensando, né, nessa questão do Lobato, mais propriamente dito aqui, da Dona Benta, nesse processo. E eu quero Talvez começar. você esteja um pouquinho nervosa, te interrompendo. O André Neves acabou de entrar. Ah, Beijo, querido. Pode continuar. que bom, né? Então, A gente e fala tanto dele, né? pois Nas é, nossas... tava lendo uma obra, o Nuno, né? Nuno é dele, não é? Tava É. lendo hoje, que chegou aqui. Enfim, e aí, assim, eu acho que vai ser uma fala bem bacana, até porque eu acabei de sair de uma outra live, né, da Cleo Monteiro Lobato, com a Márcia Camargos. Ontem escutava a Marisa Lajolo, com mais outros 2 nomes, falando sobre Lobato. E, assim, as perspectivas são as mais diversas. E isso é bem bacana, né? Porque eu acho que traz à tona aquilo que para nós é fundamental, que é a obra literária. Né? A obra literária está aí com os holofotes nela, né? E eu acho que isso é muito importante sempre, né? Ainda mais para nós que eu trabalho com formação de leitores, aliás, com formação de professores, leitores, obviamente, né? Também. E você que trabalha aí com material, também é professor, já foi professora, não está, né, em sala de aula, mas enfim, eu acho que essa perspectiva do trabalho que a gente vai falar aqui, né, é bem bacana. Enfim, posso dar entrada, então? Eu Pode, queria conta falar pra gente, a Dona Benta. Tá bom, Fica à só vontade. queria antes falar uma coisinha, que é o seguinte, eu sou paulista, mas eu trabalho, né, há muitos anos, na verdade, eu ingressei na Universidade Federal, era o antigo campus da Universidade Federal do Pará, e eu ingressei em 2007 como professora substituta, em 2009 ingressei como efetiva, né, e em 2013 a universidade se emancipou e virou Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E então eu tô lá, né? Já há 14 anos, mais ou menos, e me sinto assim muito feliz de contribuir com a formação já de, né, um número muito grande de professores que estão em sala de aula, muitos aí presentes, inclusive conosco aí na live. Acabou de entrar uma que foi minha aluna, então isso é bem bacana, né? Oi, Professora Nelly, legal também. encontrar você aí. Tem agora uma ex-aluna minha, que é a Maria do Socorro também, que defendeu o trabalho dela na terça-feira sobre as aventuras de Hans Staden, do Lobato. Eu Que vi a legal. Vanette também, que está aí, e foi muito importante o livro da Vanette para Maria do Socorro. Então, acho muito bacana, né, a gente ter a chance de mostrar, né, como as obras circulam, como isso é fundamental, não só no mundo acadêmico, né, mas para o professor que também vai para a sala de aula, porque a gente, afinal de contas, vai falar aqui da Dona Benta, né? E no meu trabalho desenvolvido primeiramente na minha tese, né? Então eu exploro esses 2 lados, né? A Dona Benta, eu exploro a Dona Benta como personagem, na verdade, e depois eu passo a pensar nela, né? Como uma mediadora, tanto no contexto escolar, né? Como se o sítio também fosse uma escola, um local de aprendizagem. E afinal de contas, o sítio é o espaço da leitura, né? Um espaço leitor no sítio. E também sobre a perspectiva de casa, porque o sítio também é uma casa, né? Um espaço onde vive. Então, você tem a Dona Benta nessas 2 perspectivas. E que foi um pouco do que eu explorei especificamente em 2 obras que são sobre as quais nós vamos discutir, né, Ju? Que é o Don Quixote das Crianças e Geografia de Dona Benta. Para não me alongar muito, não vou nem dizer por que a gente escolheu, a gente ficou nas 2 obras com as quais eu tinha trabalhado, né? Trabalhei na tese, mas lógico, há um motivo interessante, quem quiser saber, vai lá, dá uma olhadinha no meu livro ou na minha tese, está lá logo no início o motivo da escolha dos 2 textos. No meio da nossa fala, acho que até algumas coisas vão aparecer aí. E aí eu queria começar, então, falando um pouquinho, né? Dessa figura da Dona Benta como primeiro como uma personagem, uma criação literária, uma criação ficcional, né, do Monteiro Lobato, e dizer que da obra infantil de Lobato eu fui uma leitora adulta. Eu só li Reinações quando criança, né? Então eu li
toda a obra infantil dele e uma parte da adulta, já adulta, né? Eu estudo Lobato desde 2008, embora ele tenha aparecido para mim um pouquinho antes, mas naquele momento eu não me interessei. Então ele voltou para mim lá em 2008 e desde então eu tenho me deliciado, né? Eu acho que no momento a gente se apaixona pelo objeto de estudo e com o tempo a gente passa, essa paixão acaba e a gente passa a olhar de forma bem mais crítica, né, para esse objeto. Então, acho que essa experiência é muito importante, porque a gente tem de gostar do que a gente faz, tem de gostar do objeto com o qual a gente trabalha, né? Trabalhar com alguma coisa de que a gente não gosta, de fato, não é muito legal, não. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com as obras do Lobato, muito mesmo. E é uma pena que eu não esteja na educação básica, né? Porque, em especial no Fundamental 2, que eu acho que é o melhor momento para apresentar o Lobato, embora eu tenha umas outras perspectivas que eu estenderia um pouco mais, né? Até para médio. Mas, enfim, aí o que eu fiz, então, né? Eu fui buscar quem era essa figura, essa senhora chamada Dona Benta, porque era a personagem de que eu mais gostava, né? Logicamente, por algum motivo que, enfim, por um motivo que não vem muito... não é muito necessário explanar agora, porque eu quero falar mesmo é dessa figura que eu estudei, né? E aí eu acho que a gente tem de começar por onde, de fato, tudo teve início, né? Que é em A Menina do Narizinho Arrebitado, tá? Essa aqui é uma edição facsímile, né? Foi publicada em 1982. E logo aqui no início, a gente tem a primeira imagem da Dona Benta, tá? Que não é uma Dona Benta como nós talvez a idealizemos hoje, né? E essa Dona Benta, que surge sem nome, né? Então, ela aparece lá numa casinha branca, muito longe. Parece que mora lá uma triste senhora, diz o texto, né? De mais de 70 anos. Daí a gente vai falar assim, mas espera aí, nós vamos falar de uma personagem que viaja, né? Que faz todas aquelas aventuras com a turminha, vai lá para o mundo da fábula, vai ser a timoneira, né, do navio, o Terror dos Mares, na geografia. Enfim, como é que pode ser uma senhora, veja só o que diz o texto, trêmula e catacega, sem um só dente na boca, né? Então, é interessante que a Dona Benta nasce assim, e eu brinco, desnomada, não tinha nome, né? Era só uma senhora, tá? Bom, essa senhora, depois de 10 anos, esse texto foi publicado em dezembro de 1920, né? Depois de 10 anos, em 1931, Lobato reedita esse texto com todas as outras histórias que ele publicou avulsamente, digamos, né? De 20 até 1930, ele une todas e vai publicar Reinações de Narizinho. Eu tenho aqui, né? A minha coleção aqui completa, que é dessa... na verdade, é uma coleção cujas capas foram... o Lobato quis muito que o Augustus, que é o ilustrador, né, fizesse todas as capas, porque geralmente cada livro tinha um capista, tá? Aqui não, ele quis que ele fizesse todas. O Magno vai falar muito melhor sobre isso na semana que vem, né? E aqui, em Reinações, então, olha só, surge a Dona Benta com nome, né? Então, lá numa casinha branca, no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Bom, já foi rejuvenescida, né? Então, aquela aquela imagem, né, clássica do Voltolino, que eu não saberia analisar aqui sob o viés, inclusive, né, da arte dele, um grande artista, cai um pouco por terra, né? Não é mais uma senhora catacega, trema. Olha como ela nasce. E sem botox, né? Oi? Ela se rejuvenesce sem botox. Sem botox, inclusive, né? E depois, agora mais na contemporaneidade, ela aparece de vestido curto, inclusive, né? Com os óculos mais modernos. Depois eu mostro uma outra imagem. Mas olha só. Então, ela é uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Então, tem nome, né? E no estudo que eu fiz, por exemplo, eu fui recuperar um pouco de onde o Lobato teria até trazido, né? Ido buscar esse nome. E agora eu descobri
um estudioso que está publicando 3 volumes de uma pesquisa dele sobre o Lobato, que é o professor Osni Cruz, se eu não estou equivocada no nome, e ele me disse que ele descobriu, inclusive, quem foi a inspiração para a Dona Benta. Então, eu comprei os livros, estou curiosíssima, eles não chegaram ainda, né? Para saber, de fato, quem foi a pessoa que inspirou. É mais por uma curiosidade, né? Porque não vai mudar em nada. Mas nós que fazemos esse trabalho de pesquisa, é sempre interessante, né? É quase que um bafo. Nossa, é mesmo, né? Então, é bem bacana a gente ter essa descoberta, né? Olha, o César tá fazendo um comentário que é exatamente o comentário que o Magno faz no texto da exposição dele em 2015, né? Que ele diz assim que a imagem para o César, né? O Paulo César diz: a imagem da Dona Benta sempre para mim vai ser a da Zilka Salaberry, né? Ou Salaberry, não sei exatamente como se pronuncia, que o Magno Silveira, que é esse pesquisador das imagens do Lobato, ele fala no texto que abre a exposição dele de 2015 sobre os ilustradores de Lobato, né? Ele diz exatamente isso, quando ele fala dessa imagem, que eu não mostrei para vocês, mas desta imagem aqui. Ele fala, inclusive, que ele acha que essa imagem lembra muito, né? A personagem da TV que fez a Dona Benta, que ficou, né, clássica, por exemplo, inclusive na minha época, né? Ficou consagrada como a imagem da Dona Benta. Tá? E o que é legal pensar, né, Patrícia, só te interrompendo um pouquinho, a Goimar vai vir aqui, acho que lá em julho, e ela é uma pesquisadora sobre mediação de leitura e tal. E uma das coisas que ela vem falar com a gente aqui é quanto a leitura também é mediada por outros suportes, como os booktubers da vida, né? E nesse caso, a telenovela, a presença do sítio na televisão, né? Mediou e formou muitos desses leitores, né? Muitas vezes Sim. a leitura é uma parte do livro, depois você vai assistir um Harry Potter no cinema. E no caso, muitos desses leitores vieram também da televisão. Então, essa imagem da Dona Benta que é construída, né, da personagem ali, ela marca muitas gerações, né? Isso é legal de pensar também. É legal de pensar, e é legal de pensar, me parece, assim, por tudo que eu li, né? Que isso iria ao encontro, inclusive, do que o Lobato advogava, né? Porque ele era muito ligado nessas questões da novidade, ele gostava muito da Disney, por exemplo, né? Dos desenhos da Disney, que ele chegou a tomar contato, e tem um texto dele que ele comenta a fantasia, né? Então, é bacana porque, assim, do seriado é possível, né? Não é uma regra, mas é possível que o indivíduo vá para a obra, tá? Que o espectador vá para o texto literário, que é a esperança, que é o que a Dona Benta sempre também fala, por exemplo, no Don Quixote das Crianças, né? Que ela está recontando e mediando um clássico da literatura na esperança de que à frente, quando seus netos, né, se tornem mais proficientes leitores, que eles cheguem ao texto original, né? Eu acho que essa é a esperança, inclusive, do professor quando ele trabalha, por exemplo, com adaptações, né? Ou com recontos. Então, isso é bem bacana, né? Quer dizer, do seriado, e a gente tem uma série, né? Nós tivemos o seriado lá da década de 50, dirigido pela Tatiana Belink, pelo esposo dela. Nós tivemos esse outro seriado, né? Que a Zilka Salaberry, ou Salaberry, que eu não sei exatamente a pronúncia, foi, né? Talvez a Dona Benta mais icônica, né? Na sequência, nós tivemos o seriado aí dos anos 2000, né? Que também fez muito sucesso, inclusive com a ideia da Dona Benta não mais escrever cartas, mas trocar e-mails. Embora isso, né? Trocar e-mail não dá a ela exatamente uma forma nova, né? De mediação, até, digamos assim, né? Já que há uma conversa com o outro, uma explicação para o outro. Mas esse novo recurso, ele é interessante, porque ele vai ao encontro dos nossos tempos. E eu acho que, teoricamente, acho que o Lobato aprovaria isso, né? E eu acho bacana, tá? Mas, então, dando continuidade aqui, eu queria lembrar, né,
Aliás, eu queria terminar aqui, ó. Então, quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. E é aí, então, que surge, né, que se consagra no primeiro momento, essa imagem que nós temos dessa senhora ativa, né? Uma espécie de avó múltipla, né? Multissemiótica até, né? Porque ela se vira em todas as situações. E quando ela não consegue se virar, ela reconhece humildemente, né? Que ela, enfim, não domina aquilo, como, por exemplo, quando perguntam, mas como assim, vovó, você não sabe quem é o Peter Pan? A gente quer saber, né? Daí ela fala, pois é. E aí o que acontece? Ela compra, né, o volume em inglês, lê e vai mediar, recontar do jeito dela, no estilo clara de ovo, como o Pedrinho diz, né? Para a turma toda. E então, essa senhora, que também reconhece os seus limites, que olha, né, ela sabe muito, né? Mas quando ela não sabe, ela tem essa humildade, que é a humildade que todo professor, eu imagino, tenha de ter, porque não domina tudo, né? Que é a humildade de um bom mediador, que percebe os seus limites e ainda aceita, muitas vezes, os comentários, né? Às vezes tão diferentes dos seus alunos e os valoriza, e que é um pouco o que a dona Benta faz, tá? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Quando a gente estuda uma personagem, tá? E aí, eu acho que ela é um pouco uma inspiração, até contemporânea, né? Para o professor. Por quê? Porque o professor é um... Ju, se você quiser me interromper, tá? Você fica à vontade. Manda ver. O professor é um profissional, né, que, a meu ver, ele precisa, ao menos o professor da área de linguagem, né, seja de literatura, de língua portuguesa, mas ele precisa ser leitor, né, ele precisa gostar de ler, ele precisa ter esse conhecimento leitor, esse repertório cada vez mais ampliado, não é? Então, isso é muito importante. Eu acho a Dona Benta muito inspiradora nesse aspecto, né? Porque ela responde às dúvidas sempre se referindo a alguém, né? Ela faz referência a algum autor importante, um clássico que ela leu, ou ela faz referência a uma história da tradição oral, né? Então, ela tem essa multiplicidade de olhares e de conhecimento que eu acho inspirador, né? Talvez isso explique, inclusive, o meu gosto por estudá-la. Eu acho que o que você está falando é muito interessante, enquanto as pessoas se chegavam e eu ia dizendo, então, o propósito da nossa conversa de hoje, pensando, né, por que a gente trouxe a Dona Benta, além de ser o seu objeto de pesquisa, por que trazê-la para essa conversa, né? E a gente também poderia escolher tantos outros caminhos, o quanto ela traz ali aqueles apontamentos que eu trouxe do Hildo, né? Desse letramento literário. Você falando, eu consigo listar alguns aqui. Primeiro, ela instiga a leitura, né? Seja pela oralidade, seja com o livro na mão. Depois, ela envolve esses leitores, as crianças, a partir de reflexões, tanto quanto a linguagem, né, ali do texto, que eu sei que você vai falar sobre isso, quanto do conhecimento de mundo, né? Ali, desse conhecimento que essas crianças, esse repertório, às vezes não tem para essa leitura e como ela vai ajudando a costurar. Dessa forma, ela empresta a sua competência leitora, né? Então, aí uma riqueza no papel do mediador, desse sujeito, né, que já é proficiente na leitura e como ele vai fazendo. Depois que ela adora a partilha, que você acabou de colocar, né? Que é uma das características que o Hildo coloca, de construir a comunidade leitora. Então, de que forma a Dona Benta vai fazendo isso? Ela explora o clássico, né? Ela traz ali os grandes clássicos da literatura, mas da mesma forma ela traz o oral, né? E nós hoje propomos também brincar com o digital. Ela Isso. utiliza várias estratégias, que eu não vou dar spoiler, porque eu sei que você vai falar de quais são essas estratégias,
E eu acho que o mais importante, que eu acho que é isso que a gente tem que levar da Dona Benta enquanto professores, mediadores, o sujeito que está ali em contato com o outro, em formação. Ela respeita a curiosidade e a inteligência das crianças, né? E esse lugar da humildade que você coloca, isso é não só muito bonito, mas que ela não tem tabu quanto aos textos, né? Ela traz discussões que muitas vezes hoje nós vai levar para a sala, ai, não sei se vale a pena, como a questão da guerra, né? Que ela pontua. Mas vamos lá, continue. É que Tá, eu não me. ok. Eu vou só aproveitar aqui para eu não esquecer. Eu não tenho, como eu sou meio, não vivo exatamente num lugar único, né? E tenho 2 espaços com os meus livros. Eu não tenho toda a minha coleção aqui, mas eu achei uma imagem que eu queria uma outra. Eu queria de geografia, mas eu achei essa aqui que é de Reinações e queria mostrar como a Dona Benta aqui ela é muito mais rejuvenescida, né? Ativa. Então, uma avó muito mais ao encontro do nosso tempo, né? Olha as saias mais curtinhas, né? Aparece até um pouquinho aqui a perna dela. Acho que é em geografia que ela tá com uma sainha bem mais curta, é muito interessante. Olha os óculos, uma senhora bem mais assim, ousada, né? E eu gosto bastante dessa imagem aqui, dessa nova Dona Benta, né? Ao menos esse trabalho, né, dos ilustradores que a apresentam de várias formas. Tô com ela aqui também, né? Essa é uma das é uma ilustração feita pela Loli, né? Que é Coloca para a gente comparar, coloca a sua. Ah, tá. Para a gente ver como Essa a edição vai. pensando hoje, né? Porque a gente podia pegar, por exemplo, outras. Tem uma outra aqui mais antiga, quer ver? Só um minutinho aqui. Onde que ela está? Acho que está em Reinações. Não. Jéssica Tanto... pontuando, tá aqui, a Benta vai tendo. Eu tô com... Não, não é essa. Ai, não acho aqui. Tô com tanto livro que eu me perdi um pouco. Tudo bem, A depois. quantidade de livros aqui. A Gisele está pontuando e Mas, gosta enfim. Só te interrompendo, aqui lendo no chat, né? A Gisele daqui de Insdor está dizendo que gosta dessas bem antigas. Então, para quem entrou depois, semana que vem, numa live lá no YouTube do Jep Lige, a Patrícia vai dar continuidade a esse perfil da Dona Benta como mediadora. E o Magno vai apresentar umas ilustrações bem antigas e vai fazer esse passeio histórico. Então, acho que vale a pena anotar na agenda. Vai, Paty. Eu acho que eu achei. Acho que tá aqui, ó. Eba. Essa aqui achei, é uma primeira edição de Memórias de Emília. Eu não tenho a capa, porque a edição, infelizmente, veio com uma capa refeita, né? Mas olha só que Dona Benta diferente, né? Uma senhora ainda, né, não muito, parece que disposta a fazer aquelas aventuras, né? Mas era a concepção do artista na época, deixa eu ver aqui quem é o ilustrador, que é o Belmonte, que é um outro ilustrador muito famoso, textos do Lobato. Ixi, travou aqui para mim. Então, eu gosto muito desse trabalho, né? Dessas imagens que o Magno vai recuperar na semana que vem. E aproveitando aqui, olha, em Don Quixote das Crianças, a gente tem, né, uma imagem que, inclusive no Don Quixote em quadrinhos, que eu diria que já nem é mais um texto lobatiano, né? Porque a gente está passando por para um outro gênero, né? Mas a gente tem essa imagem colorida, um pouco refeita, a Emília redesenhada também, mas essa aqui é linda, né? Essa biblioteca da Dona Benta, essa estante com os livros mais antigos, as obras raras, e o Don Quixote lá em Simão, e a Emília curiosíssima, né? Para ver esses 2 volumes que depois eu acabei encontrando. Talvez esses 2 volumes que inspiraram, né, o Lobato, tá lá no SEDAI. São 2 volumes do Don Quixote, um livro
né, grande, de dimensões grandes, que, como o Pedrinho disse, só se conseguia lê-lo se você o apoiasse em alguma coisa. Então, essas descobertas que a gente faz são muito bacanas, né? E eu gosto muito dessa descrição inicial aqui do Don Quixote, né, em que a Emília está curiosíssima para ver esse texto, ela quer ver as ilustrações, né? E como todo mundo, né, guarda assim, os livros mais raros, a gente guarda um pouquinho mais, né, com mais cuidado. Então a Dona Benta também fazia isso, aí ela sobe na escada, derruba os livros, né, destrói o Visconde e por aí vai a história, tá? Bom, mas eu queria ainda, né, tô olhando aqui o tempo, né? Mas eu gostaria muito que a gente falasse que eu lembrasse aqui vou parafrasear a professora Marisa Lajolo no prefácio que ela faz ao meu livro, né? Que eu acho muito bacana. Ela fala assim da Dona Benta, né? Como uma leitora e contadora de histórias. E por isso ela ensina como encantar pessoas por livros e leituras, né? E eu acho isso muito interessante, a nossa proposta, que é mostrar como hoje, a partir, né, da figura da Dona Benta, mas com outros recursos, a partir dos recursos da TIDIC, indo ao encontro até do que o documento da BNCC sugere, a gente traz algumas propostas de como encantar as crianças, né? Então, eu diria não só crianças, tá? Eu diria crianças, jovens, adultos, professores em especial, porque, né, no texto que eu e Juliana escrevemos, lógico que esse conhecimento das TIDIC, a Juliana tem, assim, muito mais do que eu, mas eu me encantei também por essa proposta, né? Então, quem aqui é professor, acho que vale a pena ficar até o finzinho para escutar um pouquinho, né? Que nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Só para quem já ficou curioso aí, o nome do artigo que está na revista Literarte se chama Mediação de Leitura, : Dona Benta em Tempos de Revolução Digital. Por isso a Idade Mídia, né? Por isso a Idade. E aí a Lajolo também fala, né? Então, ela é leitora, contadora, encantadora de pessoas, né? Que encanta as pessoas por livros e leituras, formadora de jovens leitores. E eu gostaria de lembrar o quanto isso é importante hoje, né? Como nós precisamos encontrar esses caminhos, esses novos caminhos, para a gente tentar encantar e formar leitores. Por quê? Bom, porque nós vivemos, dentro de tantas crises, né, pelas quais o país passa, nós vivemos uma crise de leitura, né? Assim, a gente tem um mercado editorial imenso, né? Mas esses livros têm chegado, será? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? O professor está adquirindo livro, né? Então, assim, e se adquire, lê o quê? Né? O que se lê? O que os nossos alunos leem, inclusive motivados pelas escolhas, porque geralmente quem escolhe são os professores, né? Então, eu acho que a gente tem essa percepção de uma crise, agora mais ainda, né, com essa história dos PDFs, ou então, né, com a tal da cartilha, né, em que tudo vem pasteurizado, as imagens que praticamente não permitem, né, uma outra leitura quando vem esses livros de imagens, mas o livro ilustrado, mas que se perdeu praticamente dentro desse contexto. Então, me parece, né, que nós... E agora, essa questão de se taxar, né? A gente achou que isso não ia acontecer, de repente, mais uma insistência com essa história de se taxar o livro, né, como, inclusive, artigo de luxo e para ricos. Né, que é uma concepção, a meu ver, de antiformação leitora. Né? Não se quer formar leitor de forma alguma, e é muito preocupante isso. Né? Então, eu acho que nós precisamos, como professores, ter essa consciência de que é muito importante lutarmos e batalharmos contra esse desserviço que se tem prestado à questão do livro, não é? E aí, uma coisa que é interessante a gente pensar, que ao longo dessas inúmeras publicações que a gente tem do Lobato, seja no texto na íntegra ou agora, né, com essas, por estar em domínio público, essas outras possibilidades, esses outros formatos,
esses outros encaminhamentos, né, e até tratamento do texto, na último encontro a Maria Laura falou, né, um pouco desses editais, que agora o papel tem que ser o mesmo, o tamanho tem que ser o mesmo. Então, o quanto um formato, ele também ele interfere nesse tipo de materialidade, né? Porque o texto não é composto só pela narrativa verbal. Todo esse conjunto, quando a gente pega essa edição, né, é uma edição que eu gosto muito, da Companhia das Letras, a própria guarda do livro aqui, ela traz para a gente um universo de leitura. E não só a guarda, quando a gente cai para as notas de rodapé, eu e a Patrícia, nós temos vários textos sobre isso publicados. Até tem um agora saindo com toda a coleção, né, que a gente foi fazendo meio picado, ela já tinha um na Bralic. O quanto essas notas de rodapé, elas aqui como um recurso para atualizar um texto que foi colocado na íntegra, que tem uma passagem temporal, o quanto isso também possibilita uma mediação. Então, a gente pensa que o projeto de entrega aos livros hoje, com essa taxação e tudo, interfere também nessa formação do leitor, né? Desse leitor que tem acesso a um livro que forma esse olhar de descoberta, né? Que consiga, que eu acho que é o que a gente vai estar encaminhando agora, olhar para um texto marcado pelo tempo, né? Que tem ali um cenário rural, e nós temos hoje um Brasil que não tem mais essa configuração rural, né? Mesmo que nós temos várias populações no campo, mas não é um país mais rural. E como essas atualizações são possíveis nesse papel do mediador que a gente assume, que é a lá, Dona Benta, como fazer isso, né? Eu sei que muita gente está super interessada em saber, quando a gente está falando do multiletramento, como vai ser a questão do recurso. Calma, gente, a gente vai falar. Só que é necessário entender um pouco quem é essa Dona Benta, que livros são esses, como eles chegam e o quanto no nosso atual cenário isso, às vezes, como disse a Aline aí, é um absurdo. Vai à contramão de qualquer promoção, né, de formação leitora, tudo que vem acontecendo, como você pontuou. Então, era só para acalmar o coração de quem, cadê os recursos? Eles virão, gente. Virão. E também não me estendendo muito, né? Mas eu gostaria aqui de lembrar que, então, essa senhora, essa avó, né, considerada a avó das crianças e até dos bonecos, né? Porque a gente até se esquece de que Emília e Visconde e os animais, né, não fazem parte desse mundo humano, mas a gente toma todo mundo quase como as personagens lá que escutam, né? As narrativas de Dona Benta. Então, além dela ter, né, essa biblioteca, essa estante de livros ao alcance de todos, lá no sítio, né, chegam jornais, chegam bilhetes, né, chegam cartas e até os livros, como eu disse a vocês, de outra língua. Chega o Peter Pan em inglês, né? Então, um sítio, por isso, né, eu retomo aqui aquela minha afirmação inicial, ele passa a ser um espaço, né, de leitores, de gente que gosta de livros, que gosta de histórias, que gosta de peripécias, que gosta de aventuras, né? E essas histórias, né, elas proporcionam, essas aventuras, elas proporcionam esse lugar da imaginação. E a Dona Benta, ela vai junto, não é? Com esses leitores, respeitando, instigando e auxiliando na compreensão, por exemplo, de questões que às vezes as crianças não dominam, né? Que eu acho que é um pouco o papel do professor, né? Fazer esse processo respeitando esse conhecimento de mundo que o aluno traz para a sala de aula, né? E instigando agora, nesse nosso momento aqui, né, de contemporaneidade, a responder a partir de outros formatos, né, de outros gêneros, tá? Na ficção, então, né, a Dona Benta, olha só, ela governa o sítio respeitando a liberdade de todos, né? Então a gente não pode esquecer disso, tá? Todos têm voz, né? Ela conta histórias, como a Sherazade, né? Inclusive nos seus serões, uma noite atrás da outra, ela para naquele momento que todos ficam curiosos para ela segurar o leitor, né? Estratégias de leitura, tá? Ela medeia as narrativas também como uma professora, né? Se a gente pegar nos textos, no próprio Serões de Dona Benta, né? Na história das invenções, né? Então, ela
funciona um pouco como uma professora, ela se aventura como viajante, né? No mundo da fantasia, já citei 2 exemplos aí, em Reinações e no próprio Geografia de Dona Benta, tomando a frente. Em Reinações ela vai, né, um pouco ressabiada, depois em Geografia não, ela toma a frente nesse mundo imaginário que as crianças criam e ela embarca, né? Ela é uma espécie de filósofa e tem conhecimento científico sobre diversos assuntos. Ela tolera, a Ju já comentou isso, né? Ela tolera situações dos próprios netos, né? Com uma certa permissividade da própria boneca Emília, mas não podemos nos esquecer, quando ela acha que a Emília extrapola, e às vezes a Emília extrapola, em especial com a tia Anastácia, ela corrige, né? Ela vai lá, opa, você extrapolou, não é bem assim, né? Então, ela tem esse controle da situação, né? Que é muito importante. E ela Inclusive para o aluno, né? Desculpa. Pode Ela falar, vê essa versão, muitas vezes, das crianças nessa perspectiva da criatividade, né? Como um fazer entender. Então, não é uma... Lógico, exceto quando a Emília passa os limites, mas, assim, algumas ações subversivas que, muitas vezes, enquanto pais, professores, principalmente em um período, né, de época que é marcado pelo texto, nossa, então isso não é tão legal. Mas a maneira como ela encara isso como um processo criativo também das crianças é muito interessante. E o que eu acho que é a principal característica da Dona Benta aí, enquanto mediadora, é essa mulher que provoca com perguntas e abre espaços para essas perguntas, né? Então, lá no Dom Quixote das Crianças, quando ela vai apresentando o livro, de repente, é a Narizinho, né? Que pergunta: em 16, vovó, o que quer dizer isso, né? Então, olha como que ela possibilita esse lugar de olhar para o texto enquanto linguagem, mas olhar também para o conhecimento do mundo. E eu acho que já que você tocou, né, Ju, vamos entrar nesse caminho aí, né? Porque o tempo urge e senão a gente não entra nessa parte tão, acho que interessante, eu acho que essa é a palavra, né? Que a gente pensou sobre esse processo de multiletramento, né, com a Dona Benta, tá? Então a Ju aí fez relação, né, a um episódio de Dom Quixote das Crianças, que é um livro dentro de outro livro, né? A Dona Benta vai recontar a história do Dom Quixote, o clássico, né, para as crianças. Então a gente passa a ter a história do sítio, e dentro da história do sítio, a Dona Benta contando a história de Dom Quixote, tá? E lá pelas tantas, né, ela tá falando da obra do Cervantes. Aí ela fala assim, eu vou pegar só uns trechinhos. Essa obra de Cervantes é comprida, passa de 1000 páginas, numa edição em 16. Mas só os adultos, gente de cérebro bem amadurecido, podem ler a obra inteira e alcançar-lhes todas as belezas. Para vocês, Milsalha, né, que são as crianças, os bonecos, tenho de resumir, contando só o que divirta a imaginação infantil, que é outra característica bem interessante dela, né? Essa valorização do lúdico, tá? Né? O ensinamento entra dentro de um processo lúdico, tá? E aí vem a pergunta, em 16, vovó, o que quer dizer isso? É uma medida, olha só o que ela responde. É uma medida do formato dos livros. Os livros são feitos de papel. Como você sabe, o papel vem da fábrica, em cada folha, etc, etc. Olha, espere, olha a sacada. Isso lá, né? Dom Quixote foi publicado em 36, tá? O melhor é dar um exemplo. Traga um jornal. Pronto, tem um aqui. Foi o Pedrinho que perguntou, Ju, não foi a Narizinho, tá? Daí ele trouxe um jornal. Aí, olha o que ela ensina, né? Então ela fala assim, olha, vamos agora tomar uma folha inteira e desdobrá-la sobre a mesa. Aqui você tem uma folha de papel, se desdobrarmos essa folha pelo meio, quantas páginas você tem? Olha só, né? Uma atividade prática para entender o que é o IN 16. Página é só um lado do papel, Pedrinho dobrou a folha de papel e cortou, ficam 4 páginas. E aí ela vai fazendo o trabalho até chegar no IN 16, e depois ela passa, né? Ela vai para o IN 32, tá? Então, o que ela faz?
aspas, né, fala da Juliana. Ela dá uma aula de materialidade da obra, que é uma baita sacada legal, né? Então, olha como que a criança entende, então. Entende através do exemplo, muito mais prático. Quando eu fazia o doutorado, eu falei para a Marisa, né, que me orientou assim, nossa, professora, eu acho que isso dava uma coisa tão legal, né? Então, imagina num e-book, a criança vai lá, clica e abre um vídeo, uma situação em que se mostra como é que chama, Ju? Motion... Um stop motion. Um stop motion, né? Em que isso aparece e o leitor se depara com esse texto que sai do texto, né? Não é lindo? É muito bonito isso. Mas aí, a Ju, que tem muito mais ideias, tá? Vai falar um pouco mais sobre o que nós pensamos, por exemplo, né? Com essa passagem aí. Então, só para retomar, né, para quem chegou agora, esse artigo, essas discussões que a gente fez, a gente pensou assim, bem, nós temos um livro que é um clássico, mas que é marcado temporalmente. E nós temos leitores contemporâneos, né, que vão desenvolvendo outros hábitos e outros perfis leitores. Então, como trabalhar isso à luz da BNCC, que traz para a gente trabalhar os multiletramentos e tem tantas indicações, orientações, como o desenvolvimento das competências, a cultura oral, de pensar o conhecimento, a criatividade, tudo isso. E aí nós pensamos, bem, uma situação incrível à la Dona Benta é problematizar. É trazer esse texto para o nosso aluno e falar assim, ok, nós poderíamos fazer igual a Dona Benta, vamos lá desdobrar. Mas vamos, caso eu estivesse usando o e-book, vamos usar o pesquisa aí. O que significa essa palavra? Aí chegamos, né, à conclusão. E aí a gente poderia, quer dizer, nós chegamos, digamos, aluno, né? Chega ali o significado. Mas aí, se fosse a lá Dona Benta, não é só saber o que é, mas é entender como isso se dá, né? E aí nós poderíamos, então, pensar nessa materialidade do tipo, se é assim que funciona no livro, como Dona Benta mostrou dobrando o jornal, como que funciona essa questão da página se a gente está trabalhando num e-book? Mesmo que nós estivéssemos usando a capa comum, né, o livro assim, essa reflexão é possível, né? Como seria no e-book essa narrativa? Como que funciona essa materialidade? E essa discussão, né, comparando até o e-book, capa comum e os quadrinhos, porque como a Patrícia trouxe, os quadrinhos são uma tradução intersemiótica. A gente pega um texto verbal e a gente configura esse texto, né, adapta, né, no sentido de transpor para uma linguagem visual que ela vai se criando em formato de cena, né, arte sequencial. E aí essas discussões que os alunos poderiam trazer, essas descobertas, elas poderiam utilizar alguns aplicativos, né? Então, assim, a gente pensou, por exemplo, para discutir a materialidade, para que os meninos fossem investigar como que funciona isso, né? Seja em livros como livros de objetos, livros em que não tem uma sequência de páginas, que o formato ali está ganhando espaço como linguagem, eles poderiam utilizar um recurso que chama Padlet, né? Que é um mural colaborativo. E um outro que chama Scrumble, que escreve Scumble, que são murais interativos em que o aluno ele funciona, que o aluno faz assim, ele entra dentro desse espaço e ele pode postar imagem, principalmente no Padlet, texto, vídeo. Então, todas essas descobertas desse alunado em torno do que seria o IN 16 poderia funcionar por meio de um mural colaborativo. E os registros dessa investigação, dessa pesquisa, porque nós estamos aqui pensando em um aluno protagonista, pensando nas metodologias ativas, né? De que forma nós não somos, que já o Paulo Freire trazia, né? Que nós não vamos ali trazer a informação, nós vamos oportunizar, desenhar, né? Personalizar situações de aprendizagem para que esse menino chegue a essa descoberta como fazia a Dona Benta ali. Então, eles podem fazer registros com mapas conceituais. Esses mapas conceituais ou mapas mentais, né, que são diferentes, mas para nós aqui tá valendo, né, como uma coisa equivalente, pode ser feito à mão, lápis, canetinha, mas também nós temos vários aplicativos, e a gente lista isso no nosso artigo, que podem ser utilizados para a criação do texto verbal e visual.
ou uma animação, né? O entendimento disso, explicar como isso acontece usando a técnica stop motion, ou mesmo um vídeo em que esse aluno também traz os seus olhares. E algo que é interessante, né, que a própria BNCC traz como um tipo de produção, e a gente tem que lembrar que faz letramento literário não é só a, a leitura, mas também essa apropriação criativa do texto. Imaginem podcasts, né? E a gente traz alguns dos aplicativos que podem ser usados, citamos no texto, em que esse menino vai gravar. Até mesmo pode ser uma entrevista com outras pessoas, se elas sabem o que são, né? Esse tipo de nomenclatura em 16, em 8, em 32, o que é isso? Como funciona? E fora também transpor essa narrativa. Então, nós, nesse artigo, a gente pensa de que forma, a tempo de Dona Benta, a gente se apropria das ferramentas tecnológicas linguagem para a produção de uma linguagem que tenha um acento literário, que tenha um acento estético, que possa brincar com esses mapas de maneira a construir ali também uma experiência de leitura materializada. Então, essa é uma dos nossos exemplos. Mas, Paty, eu gostaria que você explorasse um dos que eu mais gosto, né? Que você contasse quando a Narizinho pergunta para a Dona Benta o que é lei da gravitação, né? Que tem a ver lá com Isaac Newton. Conta para a gente como isso funciona no livro para a gente pensar nas possibilidades de trabalho. Como eu disse lá no início, a gente tinha optado por ficar, né, com o Don Quixote das crianças e o Geografia de Dona Benta, né? Então, esse primeiro exemplo que eu trouxe aqui é o do Don Quixote das crianças, e agora esse aqui a Ju fez referência, ele está em Geografia da Dona Benta, né? Então, que é o livro em que as crianças resolvem que elas querem conhecer o mundo, né? Então a Emília imagina, né, que esse mundo baseado na fantasia, né, que o Lobato instaura. É interessante, né, até fazendo um parênteses, que lá no começo precisa daquele recurso mágico, que é o pó do pirlim-pim-pim. Depois ele sofistica tanto esse estilo, né, do leitor ser inserido nesse espaço da magia, do maravilhoso, que o leitor entra naturalmente, né? E que a Emília propõe ali, não, vamos pegar o terror dos mares e vamos navegar pelo mundo. E aí a Dona Benta fala, vamos mesmo, né? E vão com a Dona Benta como timoneira, ela vai direcionando todo mundo. E aí eles passam por uma série de países. Aliás, tem umas cenas muito interessantes, porque ali dentro de geografia, o Lobato dialoga com leitores, né? Com os próprios leitores. Então eles param, eu não me lembro onde mas eles param numa região, acho que é na China, se eu não me engano, eu não me recordo exatamente. Em Macau, não tenho certeza. E aí tem uma criança que fala assim, eu conheço vocês. Vocês são a turminha lá do sítio. A Narizinho. Acho que é Macau. E aí é muito interessante isso, né? Esse trabalho aí que aparece no texto. E dentre muitas coisas interessantes, tá? Então, Geografia é um livro que eu acho muito bacana de se pensar, inclusive até pela possibilidade de se trabalhar com outras áreas, a própria geografia, e não fica só na geografia física, não, fica nas questões políticas também, né, que o Lobato insere, tá? Essa história da lei da gravitação, né? Aí, não me lembro se é a Narizinho, é o Pedrinho, né? Então, ele fala, conta essa lei, vovó. A lei da gravitação diz assim, a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Pedrinho diz, fiquei na mesma, né? Que é verdade, né? É a definição puramente professoral, que não funciona, a Dona Benta saca, né? E aí ela fala, pois não será difícil compreender se formos por partes. Diz a lei que a matéria atrai a matéria. Olha que interessante a sacada dela, né? Então, ela pega lá no início e ela vai abrir a definição, tá? Matéria é tudo quanto ocupa lugar no espaço. Você ocupa lugar no espaço. Logo, você é matéria.
Os outros ocupam lugar no espaço. Logo, os outros não, desculpe, os astros. Os astros são matéria. Emília, olha como ela traz para dentro, né, da realidade, respeitando essa necessidade de que o leitor, né, compreenda o que ela está contando, explicando. Emília ocupa lugar no espaço, logo, Emília é matéria. Aí a gente não podia, né, o Lobão não podia perder a oportunidade e, né, diz o narrador, a boneca rebolou-se toda, orgulhosa de ocupar lugar no espaço, né? Que é uma sacada lúdica, lógico, né? Afinal de contas, a Emília era boneca, né? Ela vai virar gente, mas ainda não é nesse momento. Mas o espaço é infinito. Aí a dona Benta continua a explicar, né? As outras partes que compõem a lei, porque ela foi por partes, ela pegou trechos, né? E foi explicando. Aí no final, então, o Pedrinho, já sei. Então, né, ela vai falar da atração. Um puxa o outro, eu tô cortando aqui para não ficar muito extenso. Um puxa o outro, como o ímã puxa o ferro, o ímã que atrai o ferro é a matéria, ímã atraindo a matéria, ferro. Continue, vovó. Olha só, a explicação que ela vai dando vai fazendo com que as crianças assimilem e elas mesmas vão reproduzindo a lei a partir dos conhecimentos delas, né? Isso é muito interessante. Daí a Marizinho demonstra uma dúvida, diz a dona Benta, muito simples, quer dizer que quanto maior for um astro, tanto mais atrai outro. Se é pequeno, atrai pouco. Se é grande, atrai muito. Se um astro é o dobro do outro, atrai o dobro do que estaria se fosse do mesmo tamanho. Entendeu? Ah, parece que sim, diz a Narizinho. Né? Então, quando ela dá uma explicação, mas res do chão, digamos assim, não sei, acho que essa não é uma boa expressão, mas assim, mais próxima da realidade do aluno, né? Compreendendo como que é possível chegar mais próximo, né? Do aluno não, né? Do seu neto, do seu ouvinte, e no caso, né? Quando a gente fala de um professor, do aluno, né? Então, o conhecimento se estabelece. E aí eu particularmente acho isso brilhante, por isso que eu acho muito interessante essa figura sob essa perspectiva. E aí, né, a Ju, bom, enfim, mas ela continua e lá no fim eles dizem assim, compreendi, continue, vovó. Ah, já acabou, eu já terminei de explicar. Nossa, mas era tão simples assim, né? Então, é muito bacana esse processo, né? De escolher por partes e trazer trazer para cada parte uma espécie de realidade que, né, chega próxima a de quem a escuta, né? A realidade no caso do pequeno leitor ou do pequeno ouvinte. E aí, Ju, como é que nós pensamos? Muito mais você do que eu, né? Antes de... Vai lá. Pode falar. Não. Como é que nós pensamos isso, né? Sobre esse processo de multiletramentos, pensando nessa relação com a BNCC, né? Conta lá pra gente. Antes de trazer, né, algumas sugestões que nós pensamos e pontuamos no texto, eu vou pegar aqui a fala da Valéria Oliveira, que diz assim: aprendi muito lendo essas obras que podem ser consideradas, abre aspas, didáticas. Em História do Mundo, né, que é um livro para crianças, aprendi mais sobre história do que no ensino fundamental. O que é importante a gente destacar aqui, que quando nós vamos formar leitores literários, é importantíssimo separar o que são livros didáticos, livros paradidáticos de livros literários, né? O Ricardo Azevedo, é o escritor, né? Não estou errando o nome, não. Ricardo Azevedo. Ele tem um texto muito bom, taca no Google, vocês conseguem achar, em que ele diferencia o que é um texto literário do paradidático. De maneira geral, o texto literário é um texto que tem a linguagem. Então, a linguagem está acima de tudo num trabalho artístico. O texto paradidático, o próprio nome já diz, né? Ele é paradidático, ou seja, um texto para ensinar. O foco está na informação, no conhecimento, na aprendizagem. E esse texto costuma envelhecer, porque o mundo, né, progride, as coisas evoluem, as coisas mudam, e esse texto, então, ele fica datado. E basta uma única leitura que eu já entendo
diferente de um texto literário, que é cada possibilidade. Então, é Geografia de Dona Benta, que traz, como a Patrícia trouxe aí, né? Essa questão da lei da gravitação, que fala sobre os países, sobre os planetas. Seria um livro paradidático? Aí eu pergunto, o que está mais presente nessa obra? É o trabalho com a linguagem ou a informação sobre a lei de Isaac Newton? Né? E aí eu acredito que nós vamos chegar à resposta de que é a linguagem. Porque é o trabalho lúdico que o Lobato faz ali que torna essa obra uma obra atrativa, uma obra literária, uma obra para a infância, né? E aí eu retomo, eu até anotei aqui, e já respondo, tá, Paty? A professora Nelly Novaes Coelho, ela fala que a gente não deve... Ela não fala dessa forma, tá? Eu estou fazendo com as minhas palavras. Que o texto literário não é para ensinar alguma coisa, porque ele não é um texto paradidático, né? Mas esse texto ele é atravessado por várias áreas do conhecimento, né? E dessa forma, ela diz no livro Literatura, Arte, Conhecimento e Vida. Não só como produto da imaginação criadora do homem, mas também como meio de problematizar o real, espécie de encruzilhada por onde passam e se cruzam todos os caminhos que formam um mapa da sociedade. Então, o fato desse texto trazer um conhecimento de ordem científica, mundo da informação, não torna esse texto não literário. Porque a maneira como o Lobato transforma isso num produto da criação, como ele nem sei se existe palavra, ele torna esse lúdico, estava tentando fazer um neologismo, mas não funciona. Ele, na verdade, está trazendo todo esse conhecimento, né? E aí, pensando nisso, o que a gente sugere no nosso artigo? De que forma, a lá Dona Benta, mais uma vez, nós vamos potencializar as discussões? Como estratégia para o texto, a gente usa os próprios exemplos que a gente traz aqui. Então, por exemplo, falar sobre gravitação ou qualquer outro assunto que viesse num livro, por que não usar um simulador de gravidade? Hoje nós temos, né, alguns recursos como simuladores. Eu escolho o tamanho da matéria e solto ela no ar, e aí eu vejo como funciona. Nós temos vários aplicativos, a gente cita no texto, de realidade aumentada. Nós temos recursos como programação em bloco, como Scratch, em que a criança, em que o leitor, de maneira muito simples, ele não precisa ser um grande conhecedor de tecnologia, porque é tudo pré-programado, ele vai construindo e consegue entrar nesse universo e desdobrar essas leituras. Ou, por exemplo, algo que poderia ser trabalhado muito simples é usar o próprio Google Earth ou o Google Maps para adentrar. Mas notem que todas essas estratégias que eu estou trazendo são estratégias para mediar algum elemento, no caso que a gente usou mesmo da Dona Benta, né? Mas um pouco mais, digamos, contemporâneo. Mas, além dessa experimentação, a gente pode pensar em estratégias para a partilha desse conhecimento. Então, imagine que os nossos alunos leiam esse fragmento, essa passagem da Dona Benta e produzam um infográfico, né? Então, nós temos isso lá na BNCC como uma orientação, diálogos entre os gêneros. Então, eu tenho um texto ali narrativo e eu transformo num infográfico. Poderia transformar num zine, poderia divulgar de outras formas essa minha leitura, essa minha impressão. Podemos pensar na tradução intersemiótica, transformar esse texto numa telenovela. Como que isso seria aplicado, compartilhado? Como seria na linguagem dos quadrinhos? Então, as nossas provocações à la Dona Benta seria tanto para mediar o processo de entendimento de uma passagem de um texto, usar recursos digitais, como também pensar de que forma esses textos podem se desdobrar como uma experiência de entendimento de leitura, né? E algo muito importante hoje, que nós temos alguns recursos que nos ajudam a acompanhar a leitura. Entre eles, os quizzes virtuais. Nós citamos alguns nos textos, que poderia ser um simples formulário do Google, né? Que dá para você gamificar,
também como chama? Esqueci o nome agora. O PowerPoint, você consegue gamificar também, a usar, por exemplo, um Kahoot. De que forma a gente usa esses quizzes virtuais também para retomar, para apropriar, para largar o conhecimento. E dessa forma, nós estamos colocando esses sujeitos não só leitores da palavra, não só entendendo uma passagem do texto, que muitas vezes é nebulosa, como a gente vê as crianças. É o livro, é uma coisa metalinguística, né? Os leitores lendo e tendo essa dificuldade, nós, enquanto leitores, muitas vezes se deparando com isso também, mas de forma, Dona Benta, e nós podemos fazer, potencializar a leitura de mundo, né? A gente, sujeitos que são críticos, sujeitos que são sensíveis, sujeitos que observam a artesania da linguagem, mas que também olham para o mundo ao seu redor, que manipulam os conhecimentos que estão aí, né? Então, acho que a Dona Benta, ela dá uma grande aula nesse sentido. E aí, você... acho que a gente pode caminhar aí para uma finalização, então, né, Ju? Que essa ideia desses recursos, não é, contemporâneos que a gente tem propiciados pelos estudos das TDIC, né? Eu acho que e às vezes a gente não precisa nem tanto dominar, né? A gente pode apresentar para os alunos a ideia e eles são assim extremamente rápidos, eficazes e dão um show, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem interessante também da gente pensar, né? Primeiro que é sempre bacana não pensar em uma única alternativa, né? Mas em várias alternativas e dos alunos se sentirem assim, bem nas escolhas deles, né? E descobrirem que são capazes de produzir, às vezes, esses novos gêneros, né? Com os quais eles talvez nem pensassem que seria possível dialogar com a literatura, né? E aí a gente mantém a obra viva, porque tudo nasce na obra, né? A gente não esquece o texto literário de forma alguma, a gente parte do texto literário e mostra, né, como é possível ampliar os aspectos da leitura desse texto literário. Então, eu acho que é bem bacana a gente pensar nessas alternativas, né? E é importante porque, às vezes, a gente está nesse momento, né, tão sobrecarregados de tantas responsabilidades, de tanta novidade, né? Você deslocar a sua sala de aula para o ambiente virtual e ter que dominar tantas coisas e se sentir tão angustiado. Mas, por outro lado, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, numa metodologia ativa como a aprendizagem baseada em projetos, em que eu lanço, né, para o nosso aluno ali uma provocação e ele vai descobrindo caminhos e a partir de mini tarefas, mini entregas, digamos assim, ele vai costurando esse conhecimento, eu como mediadora vou ajudando, isso tira da gente essa sobrecarga, né? Tem um texto do Pierre Levy, no Cybercultura, que ele diz assim, e eu poderia citar vários ali sobre metodologias ativas, como Lilian Bassic, mas eu vou trabalhar aqui com o Pierre Levy. Ele diz assim, o professor, ele deve hoje pensar na atividade centrada como acompanhamento e gestão das aprendizagens, como um espaço de interação e troca, como um lugar de personalização e mediação. Então, se você não domina nenhuma dessas tecnologias, tudo bem. Pergunta para o seu aluno. Me diz aí, como é que eu posso fazer a síntese desse entendimento, dessa passagem do texto, mas eu não quero que seja resumo e eu não quero que seja seminário. Digam para mim como vocês vão me apresentar isso. Ah, e também, cartaz eu não quero, né? Ainda mais agora que não tem nem onde fixar. Então, quais recursos vão utilizar, né? Ou fazer outros tipos de provocação. Bem, nós lemos um texto, nessa passagem que a gente viu que a Dona Benta fez esse procedimento para explicar para os netos. Agora é o seguinte, imagine que você, aluno, precisa apresentar para um outro colega de sala uma passagem que é um tanto nebulosa, né? Que traz ali sabe, algo igual o que é a teoria da gravitação. O que você faz? Como que você explica isso para ele de maneira prática? Você vai fazer um vídeo? Você vai criar uma dinâmica? Como que isso vai ser feito? Então, a gente tacar essa bola para o nosso aluno, para que ele olhe e pense também, né?
nas estratégias, qual é o nosso papel? Aí, a lá, dona Benta, né? Vou até voltar aqui no que eu anotei sobre ela. Opa. A pessoa tem 300 mil papéis. E aí some. Tá aqui. A gente precisa instigar a leitura. A gente precisa envolver em reflexões complexas. A gente precisa ajudá-los a pensar na construção dos sentidos, mas também ajudá-los a relacionar os conhecimentos do mundo. A gente precisa emprestar nossa competência leitora até certo ponto, mas também ajudá-los a pensar, a formular hipóteses, a fazer inferência, a comparar. Então, aquela estratégia que nós trouxemos de comparar o digital com o capa dura, observando como então, peraí, como que funciona? No físico, ok, eu vejo a folha dobrada, então a gente chama até de caderno, né? Que até costura no livro, são os cadernos, bloquinhos. Mas e no digital? Quais são os bloquinhos? Eu viro a página no papel. E no digital? Esse virar a página é de outra forma. Que tipo de complexidades do mundo contemporâneo essas obras, mesmo ali quase centenárias, nos possibilitam? Então, eu acho que a Dona Benta é um excelente exemplo ao trazer o clássico, né? Nessa questão do diálogo, nessa partilha, nesse envolvimento, em pensando em estratégias tanto de recurso quanto de performance. Então, qual é a performance, né, enquanto mediador que eu vou provocar e qual é a performance enquanto leitor que eu vou esperar que esse menino também promova, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí eu trouxe também um trechinho. Eu sou a louca dos trechinhos, está até no nosso artigo, tá, gente? Eu sou apaixonada em Edgar Morin, muito. E tem um livro dele que chama Meus Demônios. E ele diz assim: olha a potência dessa tal de literatura. A literatura é um mundo aberto, ao mesmo tempo, às múltiplas reflexões sobre a história do mundo, sobre as ciências naturais, sobre as ciências sociológicas, sobre a antropologia cultural, sobre os princípios éticos, sobre política, sobre economia, sobre ecologia. Então, olha a potência da literatura. Mas não é por isso que esse texto me possibilita falar de tantas coisas, como, por exemplo, de física, que eu vou usar esse livro como pretexto para aprender física ou para aprender história. Literatura é um verso da linguagem em que essa linguagem ela tem várias possibilidades, né, de experimentação, de experiência, é pela sonoridade, é pelas construções metafóricas. Então, esses livros potencializam muitas discussões? Sim. Mas é para isso que eu estou lendo esse livro? Não. Eu estou lendo para observar o quanto, e no caso, né, Lobato aí que está no olho do furacão, permanece tão atual e permanece tão potente, porque a maneira como brinca com essa linguagem é inigualável e não há adaptação que faça. E você queria dizer alguma coisa? Não, estou esperando você ditar aí, porque eu acho que o tempo já vai longe, né? Não, pode finalizar, que aí eu... Vou finalizar, então. Primeiro, assim, eu quero dizer que fiquei muito contente com o pessoal que acompanhou a gente até agora, né? Muitos ex-alunos meus aí, inclusive vi o Herbert aí, que foi lá, aluno meu de trás, quando eu trabalhava ainda na universidade como FPA, né? Vários ex-alunos aí presentes. E eu quero finalizar lembrando, assim, né, que esse trabalho que a gente fez foi muito bacana, me deu muito prazer, porque eu acho que a gente está antenada com as questões contemporâneas, e acho que é muito importante o professor não ficar parado no tempo, né? Quero chamar o pessoal para não se esquecer de que semana que vem estamos com o Magno está aí presente, né? Ele vai fazer, eu vou falar de um ponto de vista um pouco mais acadêmico, né? E o Magno vai apresentar o trabalho de imagens tão belo que ele executa. Então, estão todos convidados. E eu quero lembrar que a Dona Benta é uma personagem do início do século XX, né? Então, ela continua com as mesmas características que o Lobato deu a ela, né? E, a meu ver, ela continua viva. A gente tenta mostrar isso, né? Como é possível reativar
a potência de uma obra literária, né? Agora, eu acho que tem algo que a gente não pode esquecer. O leitor não é mais o leitor do século XX. Né? O nosso leitor é o leitor do século XXI, né? Que lê em outros formatos e plataformas, além do formato do livro físico, né? Está muito envolvido com linguagem visual, muito mais às vezes do que com a linguagem verbal mesmo, né? E que certamente a gente precisa encontrar alternativas para que ele conheça o texto literário, é um direito dele, não é? Como já diria Antônio Cândido, né? É um direito que a literatura chegue a todo mundo. E nós, como professores, temos essa obrigação, né, de levar o texto literário para discutir, para polemizar, para escutar as opiniões diversas e para sugerir esse trabalho, né, que vai ao encontro da realidade desse nosso leitor do século XXI. E aí, assim, eu acho que fica presente ainda a fala do Lobato, né? E ele consegue fazer livros, ele conseguiu, aliás, fazer livros onde as crianças quisessem morar, né? Fosse lá no século XXI e por que não elas não podem ainda querer morar, fosse lá no século XX ou querer morar ainda, né, nesses livros no século XXI. Tá bom? Agradeço, Ju, pela oportunidade, agradeço a todos aí que tiveram paciência de nos ouvir. Eu que agradeço a sua presença. A gente sabe que a vida está uma loucura e achar um espaço para vir aqui conversar com a gente. Te admiro muitíssimo como pesquisadora. Tenho a grande felicidade de tê-la encontrado num evento e a gente ter se tornado amigas. Para mim é um privilégio. E eu fecho trazendo duas coisas. A primeira a Adriana Marrega está aqui. Ela foi minha professora, depois minha coordenadora e grande colega de trabalho. E numa das escolas que eu trabalhei hoje, ela me lembrou isso a partir de um poema do Manuel de Barros, né? Ela falou, você lembra daquelas fotos? Que nós estamos falando de simulador, estamos falando de aplicativo, de umas coisas assim meio modernosa, mas não precisa de nada disso. Nós temos tecnologias, digamos, analógicas. O próprio Pierre Levy diz que o fogo é uma tecnologia, né? Que o carvão é uma tecnologia. E no nosso texto a gente fala isso, né? As diferentes tecnologias. Hoje nós estamos nas tecnologias digitais, mas nós tivemos as tecnologias eletroeletrônicas, as tecnologias de massa, gente, o próprio eletrônico remoto é o ápice, né, da evolução. Você não precisa trocar os canais levantando. E eu fazia com os meninos, estou dizendo eu porque é meu lugar de experiência, meu lugar de fala. Enquanto professora, nós fazíamos trabalhos muito simples, com baixa tecnologia, mas era o modo de pensar, essa invencionice que trazia essa atualidade, essa contemporaneidade para a experiência. Então, a gente pensar isso. O projeto estético do Lobato, e por isso eu disse no início, não vamos falar sobre ele, né? Mas se você quiser, leia os livros. Por que ele é um marco na literatura? Por que ele faz que ele merece um dia para ele, né? Merece pelo esse trabalho. Então, enquanto professores, a gente tem que olhar para essa nossa possibilidade de mediar um livro como que invencionice eu posso fazer. E não invencionice porque vou fazer coisa diferente, mas de que maneira eu consigo alcançar, como a dona Benta, uma forma de explicar, de cativar, de trazer para dentro da leitura, para dentro do entendimento ali, dessa formação, esse leitor. E eu sei que muita gente, às vezes, não vem assistir a nossa fala, ou assiste e não comenta, mas fica assim, mas a gente trabalha Lobato, aquela coisa de toda a polêmica. A gente não vai se ater a essa discussão, mas nós aqui, a gente acredita na importância de não ser só não racista, mas de ser antirracista, de oportunizar literatura, de proporcionar livros que fomentem o protagonismo negro, que traga uma diversidade de modos de ser e de existir. A gente defende luta contra isso. A gente defende luta a favor disso, né? Que a literatura chegue e mostre que nós, enquanto humanos, né, nós somos esse sujeito potente e que todo esse nosso histórico, né, de um país escravocrata, de um racismo estrutural, ele precisa ser combatido. A gente defende isso
fielmente, mas a gente também defende fielmente o texto literário. Então, por que não convidar e fazer a lá, Dona Benta? Vamos entender essa passagem aqui, que ela traz tanta polêmica, que ela está tão desatualizada para os moldes de viver na contemporaneidade. Como que a gente pode fazer isso? E uma provocação que eu trago, por exemplo, ainda do Lobato, né? Porque a ideia não é nem demonizar, nem colocar um altar, porque a pessoa é a pessoa, a gente está olhando o texto como um texto potente e como a Patrícia mostrou, totalmente atemporal, né? E ainda a gente se delicia e ainda está mais publicado do que nunca, ainda mais agora com a liberação. Eu quero isso como provocação o seguinte: vamos olhar, vamos contrapor, vamos fazer 2 livros, observar como isso funciona. E aí, se você, para isso, peguem a menina bonita do Laço de Fita e peguem da Ana Maria Machado e pegue, eu acho que eu vou errar o nome, Black Power de Taió. Nós temos 2 livros em que existe a personagem negra em evidência. Agora, observem a questão da linguagem, até mesmo pela marcação temporal, quando a Ana Maria Machado escreveu, e agora, esqueci o nome do autor, escreveu. Na Ana Maria Machado, a menina bonita lá do Laço de Fita é o coelho que atribui a ela toda a beleza, né? E isso vai se construindo e esse imaginário vai reforçando. No Black Power de Taió já é o contrário, né? Já é empoderamento. Então, por que não trazer essas diversidades? O mundo é feito de complexidade. Nós vivemos num país ainda racista. Então, parem de crucificar o Lobato, para de ficar, racista, não é racista. Calma. Olha para o texto e diga o que esse texto me permite discutir de complexidade e formar leitores críticos, sensíveis e capazes de mudar o mundo. Então, é isso. Leia Lobato. E assumamos, né? Assumamos essa diversidade de textos que nós temos, né? Não vamos querer apagar da literatura, né? Vamos discutir em vez de apagar. Da mesma forma que não é para apagar o Lobato, é para também trazer outros textos, não ficar só nele, né? Para a gente ver como os olhares... Justamente por conta da diversidade que nós temos na literatura, não é? Amiga, muitíssimo obrigada. As últimas mensagens aqui, pessoal, uma galera lobatiana, então vai dizer que o Lobato é fantástico, mas também a gente tem outras considerações, como a Adriana, que diz: para um professor mediador, toda vivência é tempo de fazer inovação. E eu fecho com essa fala dela, porque eu acho que ela sintetiza tudo isso, né? Um professor autor, um professor mediador é aquele que olha para a vida como uma oportunidade de olhar para o texto e texto para a vida, de ampliar a nossa significação neste mundo. Gente, muito obrigada, amiga. Foi lindo estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente falar 1h15 nunca acontece. Beijo. Até mais. Semana que vem, lá no Jeplige, no YouTube, ouvindo Magno e Patrícia. E eu vou mediar. Beijo para vocês. Até mais. Valeu. Tchau.